Oi, crianças. Devido a uma queda de energia aqui na minha casa, né, aqui no meu bairro, a Pro ficou impossibilitada de fazer a gravação no Hangout Meet, né, que é onde a gente assiste onde eu inicio a aula para vocês. Então, eu não pude postar no plural a aula gravada por lá, porque eu não tive como dar aula lá, tá? Então, a Pro tá gravando esse vídeo aqui para que vocês fiquem mais por dentro do assunto, tá bom? Então, a nossa aula de hoje foi sobre o solo, né? Na nossa página de abertura, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 tipos de solo, né? Eu gostaria que vocês daí me dissessem que diferenças vocês observaram entre esses solos. Observem aí. A gente pode observar que a cor é diferente, questão de textura, né? A composição, né? Então, vocês vão pensar aí com vocês também se vocês já viram solos parecidos com os 10 imagens perto da sua escola ou de onde vocês moram, da casa de vocês, tá? Imaginem aí. Agora vamos ver aqui de que é feito o solo, tá bom? Ai, desculpa. Só um instantinho. De que é feito o solo? Vamos lá? Quando olhamos para o solo, não conseguimos imaginar quantas coisas acontecem nele. É fácil pensar que o solo é algo estático, ou seja, que não tem movimento e que nunca muda, mas isso não é verdade. O solo compõe a primeira camada da superfície da Terra, chamada crosta terrestre. Vários seres vivos o utilizam de diferentes maneiras. Para os animais, é o lugar onde alguns vivem e encontram alimentos. Para as plantas, fornece a sustentação e os nutrientes necessários para seu desenvolvimento, né? E para os seres humanos, é a fonte de matéria-prima utilizada para a produção de vários artefatos, como vasos de argila e de minerais, como ferro e alumínio. Tá? O solo é uma mistura rica de diversos elementos vivos e não vivos. Os elementos originários de seres vivos consistem em restos de vegetais e animais mortos, que se decompõem por meio da ação de micro-organismos presentes no solo. Ou seja, gente, nós chamamos esse tipo de solo que contém seres vivos e não vivos, né? Esses restos de animais mortos, de humus, animais e vegetais que estão em decomposição, tá? Entre os elementos não vivos estão o ar, a água e os fragmentos de rochas de diferentes tipos e tamanho. A imagem a seguir é um exemplo de solo em que há uma mistura. É comum identificar em algumas amostras de solo restos de seres vivos em decomposição, como as folhas e galhos de árvores. Mas, em geral, esses elementos estão fragmentados, que não são percebidos. Estão tão fragmentados que não são percebidos. O solo está em constante mudança e, desde a formação do planeta, passa por muitas transformações naturais ou provocadas pelo ser humano. Nós já falamos, né, na aula de geografia, como alguns elementos eles alteram as paisagens, incluindo, a gente está incluindo aí nisso o solo, tá? Então, vamos ver aqui a formação do solo, tá? A formação do solo envolve diversos fenômenos naturais e leva milhares de anos para acontecer. Os fenômenos naturais que interferem no solo são chamados de intemperismo e estão relacionados à ação
de alguns agentes, como as águas, a temperatura, os ventos e os seres vivos, né? Como a Pro falou anteriormente. Na modificação da paisagem, alguns elementos têm a sua responsabilidade, né? Como o vento transforma as paisagens, as águas das chuvas, dos rios, temperatura, enfim. E os agentes de intemperismo, né? Como a água, chuvas, rios e mares podem desgastar as rochas, tá? Vento, com o tempo e a intensidade, podem desgastar as rochas também. Os seres vivos pisam e perfuram o solo, podendo quebrar pequenas rochas. Temperatura, frio e calor podem provocar rachaduras e quebra nas rochas. Então, gente, o solo é inicialmente formado pela transformação de rochas grandes, né? Então, por meio da ação desses agentes aí de intemperismo, que a Pro acabou de falar, eles vão sendo quebrados em pedaços menores até que formem pequenos grãos de areia e terra, tá? Observe aqui, ó, as etapas da formação de um solo, tá? A superfície da crosta terrestre, observem aqui, ó, no 1, vai sendo degradada pela ação das chuvas e dos ventos, tá? Vocês podem observar que essa imagem aqui, ó, tá? É a rocha, né? Na segunda, forma-se a primeira camada do solo aqui, ó, sobre a rocha. E já começou a surgir a matéria orgânica, aquelas substâncias formadas de partes de animais e vegetais, né? Mortos, tá, gente? Isso é matéria orgânica, que libera nutrientes ao se decompor e, por isso, auxilia no surgimento de plantas, micro-organismos e pequenos animais, como minhocas. E aqui no 3, ó, esses dois aqui, o solo continua sendo transformado. Nesse momento também, pela ação de seres vivos e sustenta uma vegetação cada vez maior. Então, quanto mais o solo vai sendo formado, maior vai ser a formação da vegetação, tá? Então, nós vamos fazer aqui esse jogo rápido, ó. Com relação à formação, eu sei que vocês já fizeram, tá? Mas nós vamos repassar aqui. Com relação à formação do solo, associe os agentes de intemperismo, primeira coluna, com suas respectivas ações sobre as rochas, segunda coluna. A água de chuva e de leito de rios e ventos fazem as rochas racharem, quebrando em pedaços menores, pisam, perfuram e quebram as rochas, causam desgaste de tanto baterem nas rochas que se dividem em pedaços menores. Qual a opção correta? A última. Então, gente, a água das chuvas e de leito de rios e ventos causam desgaste de tanto baterem nas rochas, tá? Agora aqui, frio e calor. Fazem as rochas racharem, quebrando em pedaços menores, pisam e perfuram e quebram as rochas. Então, frio e calor fazem as rochas racharem, quebrando em pedaços menores. E os seres vivos, que é o 3, pisam, perfuram e quebram as rochas. Tá? Agora aqui, como o solo se formou? O solo vem passando por transformações desde a origem da Terra. No início, a crosta terrestre era muito diferente, formada basicamente por rochas. Com o passar do tempo, as alterações do ambiente favoreceram a formação do solo e dos seus diferentes tipos. Leia o texto a seguir sobre a origem do solo no planeta. Tá? Observem a imagem aí, é uma representação de como possivelmente era a superfície da Terra primitiva. Tá? O solo é a camada mais superficial da crosta terrestre. É onde pisamos, tá, gente? Em geral, é chamado também de terra ou chão. Ele é o resultado de muitos anos de trabalho da natureza. Há milhares de anos, não havia solo, mas sim enormes rochas dos mais variados tamanhos, conhecidos como rocha-mãe. As chuvas, o vento, o calor e o frio fizeram com que o enorme rochedo começasse a ruir. Nessas rachaduras, instalaram-se os líquens,
que produziam uma espécie de ácido capaz de dissolver pequenas porções de rocha. Chegou um momento em que as rochas haviam se quebrado, tantas vezes que se tornaram pequenos grãos. Finalmente, esses dividiram-se em partes cada vez menores, até que tornaram-se minerais. A partir daí, plantas maiores puderam se desenvolver, e então as plantas surgiram as plantas surgiram antes dos animais. Restos de vegetais. Lembre-se de que plantas são vegetais. E animais mortos, ao entrar em decomposição, enriqueciam o solo em formação de nutrientes. Essas, chamados de humus, misturavam-se com os minerais. O solo é o resultado dessa mistura. Após milhares de anos, a camada de solo depositada sobre a rocha-mãe estava mais espessa e continuava a engrossar. Muitos tipos diferentes de solo se formaram conforme a quantidade de minerais e nutrientes que predominavam em cada ambiente. Agora vamos ver o perfil do solo. Vocês viram aí no texto, né? Que há milhões de anos não havia solo, e sim muitas rochas, né? Rochas de diversos tamanhos. E aí, os agentes de intemperismo começaram a danificar essas rochas, transformando-as em partículas menores e transformando-as em solo, né? Perfil do solo. Imagine que você possa pegar uma porção de solo e parti-lo ao meio. Ao analisar o solo partido, perceberá que este é dividido em camadas. O pedaço partido de solo em que você pode verificar as camadas é chamado de perfil do solo. E cada camada é denominada horizonte. A quantidade de camadas e o tamanho de cada uma dependem do tipo de solo e de há quanto tempo ela se originou. Veja um exemplo de perfil do solo no esquema abaixo. Então, nós temos aqui, ó, a crosta, né, terrestre, formada por restos de plantas e animais. Essa camada aqui contém restos de plantas e de animais misturados a outras partes do solo. Essa aqui, camada que recebeu materiais das camadas de cima que foram carregadas pela água. Essa, ó, camada mais próxima da rocha, e essa, a camada em que a rocha está inteira, tá? Agora vamos falar da composição e características do solo. O solo é composto basicamente de minerais obtidos pela desintegração das rochas, de água, de ar, de matéria orgânica e de restos de plantas e de animais em decomposição. O que é desintegração? Transformação de alguma coisa em outra menor. Quebra em pedaços menores, tá? Então, além desses componentes, podemos citar os seres vivos que habitam o solo, como fungos, bactérias, insetos, como um de vocês falaram na aula, né? Minhocas, entre outros, que agem diretamente nele e podem ser considerados parte de sua decomposição. As rochas podem ser quebradas em pedaços menores pela ação dos agentes de intemperismo. As principais características que observamos quando analisamos uma porção de solo são cor, textura, odor, tamanho dos grãos e permeabilidade, capacidade de deixar passar substâncias por ela. Nós vamos ver nas aulas seguintes os tipos de solo, como solo arenoso, argiloso, humus, terra preta, terra roxa, tá? Vamos ver nas próximas aulas. E vamos ver a questão da permeabilidade do solo, tá? O solo permeável e impermeável. Das substâncias descritas abaixo, vamos fazer esse jogo rápido aqui. Quais podemos encontrar no solo? Pinte os quadrinhos daqueles que você acha que podem ser encontrados no solo natural. Vamos lá? Peguem aí o lapisinho de vocês. Então, a água nós podemos encontrar no solo? Sim, pinta aqui, ó. O meu não tá pintado bonitinho não, tá, gente? Porque tá muito pequenininho. Deixa eu apagar aqui. Eu vou marcar um X, tá, gente? Vocês pintam.
Plástico, encontradas no solo natural, não. Seres vivos? Sim. Pedaços de borracha, no solo natural, não. Restos de plantas em decomposição? Sim. Ar? Sim. Folhas de papel? Solo natural, não. Substâncias minerais? Sim. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Na nossa plataforma tem um vídeo apresentando, orientando de como fazer a atividade. Não se esqueçam de fazer o terrário, quero ver a criatividade de vocês. A orientação também está no nosso grupo de WhatsApp e na plataforma Plural. Tá bom, meus amores? Um beijão e qualquer dúvida, a Prodri está à disposição no WhatsApp. Beijos, tchau!